A seleção brasileira deveria ter vaga cativa para os principais jogadores? Será que tem jogadores que não podem ser deixados de lado na convocação? Ou até mesmo tem que ser titular a qualquer custo, independente do esquema ou treinador? Figuras como o Neymar, Vinícius Júnior e Rodrigo precisam estar sendo convocados sempre? Nós vamos entender esse assunto aqui hoje. Ele é bem complexo, ele é denso, então eu vou tentar me aprofundar em alguns detalhes técnicos, misturado com minha opinião, e vou tentar chegar a uma conclusão lógica hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, esse assunto ele é bastante complexo e ele é denso porque tem uma série de pontos aqui que você tem que entrar que a galera não considera, mas que eu que já acompanho há mais tempo, talvez já esteja fixo na minha cabeça o que deve ser considerado na hora da convocação. E aqui a gente vai começar a falar dessas coisas, cara. Em primeiro lugar, eu tenho que falar como é que funciona a convocação dos jogadores da seleção, cara. E assim, cara, a convocação ela tem que ser feita baseada em algumas coisas. Em primeiro lugar, o treinador tem que ser quem decide essa convocação. Tem muito a ver com o que ele faz em campo, então ele vai convocar jogadores do tipo dele, né? Nem sempre vai ser o que você quer, por exemplo, né? Por exemplo, tem treinadores que usam laterais defensivos. Aí você gosta de lateral ofensivo, é quem se destaca na Europa, é quem faz gol. E aí ele convoca laterais defensivos que você provavelmente não conhece. Aí tu acha, não, isso aí tá errado, cara. Esse lateral não podia estar aqui. Não, deveria, porque é exatamente o que o treinador precisa. A convocação tem que funcionar desse jeito. Você convoca os jogadores que o treinador vai precisar. Jogadores que também estão em melhor fase. E você convoca os que estão em melhor fase na carreira, porque estes jogadores, eles têm a tendência a render mais na convocação. Ou pelo menos você vai tirar um jogador dali que vai te entregar alguma coisa para futuramente você saber como você vai utilizar ele. Então, é basicamente assim que deveria funcionar a convocação em si, né? Você tem que unir os jogadores em boa fase com os jogadores que o treinador precisa, às vezes nem sempre é o jogador que você gosta. E aí, existe aquela da vaga cativa, né? Que seria aqueles jogadores que são convocados sempre porque eles são muito bons. E, cara, isso existe, ok? Tem alguns casos que isso existe. Mesmo que o cara esteja na péssima fase, você convoca. Um caso que eu cito aqui é Lionel Messi, por exemplo, né? Durante toda a carreira dele, pra mim, não existia Argentina sem Messi. Outro caso que a gente tem é Cristiano Ronaldo, né? Ele é um jogador que não dava pra não convocar quando ele tava no auge. Por mais que ele tivesse numa baixa, numa má fase ali dentro do time dele, não vale a pena não convocar, porque ele é um jogador que tá em outro patamar. Só que tem um probleminha aqui. E qual é que é o problema? Estes jogadores que eu acabei de citar, junto com o Neymar também, que faz parte dessa lista, são jogadores que já são comprovadamente bons na seleção deles. São jogadores que demonstraram algo muito grande na seleção deles. E por isso que eles são extremamente convocados, ok? Porque eles já se provaram anteriormente, então eles não precisam se provar agora. E tem algumas seleções que tem caras que eles não são craques, tipo esses que eu citei, mas que eles são muito úteis para a seleção. Então eles acabam sendo convocados por causa do histórico dele. É claro que pra mim tem um certo limite, né? Porque pode ser que esse jogador que tem um histórico muito bom já esteja inútil para a seleção, como foi o caso, por exemplo, de Eden Hazard, né, na seleção da Bélgica. Já tinha um tempão que ele tava mostrando que ele não tinha o que entregar ali, teram ele goela abaixo ali na Copa do Mundo, por exemplo, e deu muito ruim, deu muito errado, ele não funcionou naquela seleção, cara. Um caso também que a gente podia ver é Gareth Bale em má condição e já não tava tão bem, e ele foi convocado do mesmo jeito ali pra seleção, até porque a seleção deles tem muito pouca qualidade, né, a seleção do país de Gales tem baixa qualidade, então eles acabaram convocando esse jogador. Então, o que acaba acontecendo aqui é a galera acabar achando que alguns jogadores que não estão no seu melhor momento deveriam ser convocados por causa dessa questão da vaga cativa. E essa questão ela piora quando você olha pro caso de, por exemplo, Vinícius Júnior. E cara, assim, tem sempre aquela galera que quer que convoque o jogador em má fase, é um problema, porque se o cara não tá numa boa fase dentro do clube dele e ele não é esse jogador provado na seleção, ele não deveria ser convocado, sinceramente, a não ser que seja muito útil, né, para o treinador. Volto a falar, você tem que respeitar a ideia do treinador em primeiro lugar. Tirando esse fator, esses jogadores não deveriam ser convocados. E principalmente, o caso Vinícius Júnior, ele é um grande porém, por quê? Porque Vinícius Júnior, que joga no Real Madrid, e o Vinícius Júnior da seleção brasileira, são coisas completamente diferentes. Aqui é onde mora toda essa questão, cara. Porque não tem como você argumentar que o Vinícius Júnior, até agora, o Vinícius Júnior que foi convocado nas últimas competições e tudo mais, ele é um jogador que deveria ser titular da seleção, por exemplo. Não existe argumentação lógica pra isso. Porque tem outros jogadores pela seleção que fizeram algo melhor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito bom aqui, cara. Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli é um jogador que entrou pouco e quando entrou jogou muito bem. Às vezes que eu vi ele jogando, ele tava jogando muito bem, vindo do banco, às vezes ganhando um jogo inteiro, ele jogava bem, ele era praticamente o protagonista do time. Jogava muita bola, inclusive. E aí a gente tem Rodrigo também, que é companheiro de equipe dele, que também entrou muito bem no passado, né? Até antes da Copa do Mundo ali, quando ele entrava, ele tava indo muito bem e depois também ele conseguiu fazer umas boas partidas. Então, a lógica de você dizer que Vinícius Júnior tem que ser, por exemplo, titular absoluto
absoluta da seleção, não faz sentido. Porque ele ainda não se provou, entendeu? Ele precisa primeiro se provar na seleção. Provar que ele é grande, provar que ele pode ser protagonista, provar que ele pode decidir jogos, provar que ele é o melhor jogador na esquerda do campo. Porque, sinceramente, cara, a gente tem pelo menos umas 10 opções pra esquerda do campo, na ponta esquerda. E, dentre elas precisam ser testadas. Elas precisam ter uma oportunidade de mostrar que elas podem fazer mais que Vinícius Júnior. É uma coisa que eu já falei aqui no canal, e entenda, não é uma opinião isso aqui, é um fato. Você precisa testar os melhores jogadores. Porque talvez tenha um cara que você não imagina, que joga pra caramba, e na seleção ele vai ser um monstro. Aí você olha pra carreira de Vinícius Júnior, que ele é um jogador em teoria maior que esse cara que joga bastante, e ele é um craque lá fora e visto, e talvez na seleção ele não renda como esse cara. Então a gente precisa dar espaço pra esse cara. Esse cara pode ser Matheus Cunha, esse cara pode ser Rodrigo, esse cara pode ser Samuel Lino, esse cara pode ser qualquer um, entendeu? Então você precisa testar o cara e ver no que é que dá. Se ele parecer que tá melhor que Vinícius Júnior, continua colocando. E aí a gente vê até onde vai. O problema é o treinador decidir arbitrariamente que Vinícius Júnior merece ser titular absoluto da seleção, mesmo que ele não jogue nada. Assim, a crítica em Vinícius Júnior, ela faz sentido. Por quê? Porque Vini Júnior não tá numa questão de, tipo, só o treinador. Esse problema dele render pouco já tem muito tempo, cara. E é desde a época de Tite que ele era bastante cobrado, porque em teoria ele deveria ser o nosso melhor jogador já naquela época, né? Neymar tava em queda de rendimento, ele tava na alta dele da carreira, ele deveria entregar mais. Só que ele não entregava. Então, quando a gente pega esse cenário aí, onde Vini Júnior, ele é visto como uma peça que não pode deixar de ser convocada, mas ao mesmo tempo ele não entrega o suficiente, não faz sentido você não testar outros jogadores. Você só deixa de testar jogadores quando você já tá 100% ciente de que tem um cara realmente muito bom pra posição. O que não é o caso, cara. Eu acho que tem algumas posições da seleção que já estão meio que definidas, sabe? Como, por exemplo, o goleiro. Eu já vi Ederson jogando, já vi outros goleiros jovens e, cara, o melhor que a gente tem é Alisson. Gostando ou não, é ele. Então, ele é um jogador que tem que continuar sendo convocado. Se quiser testar um goleiro de vez em quando, também não acho uma ideia. Volta a falar. Pode ser que a gente ache um goleiro aí bom do nada. Pode ser que o Hugo Souza seja esse goleiro. Pode ser que o moleque que tava na Eintracht Frankfurt seja esse goleiro. Pode ser qualquer um deles, cara. Então, tem que ir testando, mas tendo ciência de que tem que manter o jogador ali. Então, eu acho que Vini Júnior, no momento atual, ele é um jogador que ele tem que ser convocado. Mas titular, não tenho certeza disso não, cara. Assim, ele não me fez nada na seleção pra me provar que ele deveria ser titular. Com toda a sinceridade do mundo. Então, quando eu vejo esse assunto, eu fico até um pouquinho irritado. Aí a gente tem aquela questão que eu falei mais cedo, né? Que o treinador convoca porque ele é útil pro treinador. Pode ser que não seja um jogador que tá em uma grande liga. Tem muita gente que vai ficar contra esse tipo de convocação, né? Pô, o cara não tá na grande liga e você tá convocando. Eu não acho errado. Eu não acho errado o cara convocar um cara do Brasileirão. Eu não acho errado o cara convocar um cara do Panathinaikos, por exemplo. Se tiver que convocar, convoca. Vai ver, o cara pode ser uma solução pra seleção. Volto a falar. Tem jogador que tem encaixe bom com o treinador e às vezes acaba funcionando e outro não, cara. E é assim que funciona o futebol, cara. Se você ficar forçando um jogador pra tentar tirar um desempenho que ele não entrega, aí você tá cometendo um erro. Aí você tá errando feio, cara. E tem seleção que faz isso, cara. São muitas, que deveriam já estar testando um jogador novo e tá insistindo no mesmo cara lá do passado que jogava bem e que hoje em dia já não entrega nada já há 3, 4, 5 anos e ele continua sendo insistido. E essas são seleções fracassadas. Se você for ver, essas são seleções que não ganham nada. Seleções que nunca vão pra frente. Por quê? Porque eles estão insistindo no erro. O erro você já sabe, agora você tem que procurar a solução. Então, basicamente é isso. Aí a gente olha, por exemplo, pro caso de Neymar, voltando um pouquinho pra ele. Por que Neymar ele tem a vaga cativa e ele tá sempre sendo convocado e Vinícius Júnior não? Ou até a titularidade? Por causa do histórico de Neymar. O histórico dele é muito forte. E não é um histórico, tipo assim, que tem muito tempo que ele não joga bem. Ele não tá indo pra seleção agora porque ele tá lesionado. Mas nas últimas convocações que ele foi muito bem, cara. A Copa do Mundo de 2022 dele foi muito boa, cara. Assim, quando ele tava em condição, ele tava decidindo jogos. Inclusive, foi muito injusto, né, a gente ser eliminado, porque ele fez uma jogada incrível e foi desvalorizada pela eliminação que a gente sofreu. Então, Neymar ele conquistou a vaga cativa ao longo de anos, mostrando que ele era o melhor jogador brasileiro em atividade. Assim como eu falei de CR7, assim como eu falei de Messi, assim como eu falei de outros jogadores aqui, cara. A titularidade ou a vaga cativa na seleção, ela tem que vir de você ser o cara da seleção. De você ser um cara que entrega muito a ponto de você não poder ficar de fora. E mesmo assim, eu ainda acho que, a depender do treinador, talvez Neymar não fosse titular da seleção. Talvez tenha outro cara que mereça mais a vaga do que ele. Talvez se o cara tiver encaixe melhor com o treinador, a ideia funcionar melhor. Volta a falar, você tem que ver o que tá acontecendo em campo. Tem que ver o que rola em campo. Talvez um jogador seja mais útil que ele. E talvez a gente não tenha esse craque que define o jogo. Mas o time inteiro como um conjunto, como um coletivo, é melhor. Aí você vai vir argumentar, não, isso não existe. Olha aí pro PSG de Luiz
Henry tá melhor ou não na época que tava com o Mbappé no ano passado? Tá melhor. Não tenho nem como argumentar contra. Tá melhor, cara. Assim, o começo pode ter sido difícil, mas depois que eles se adaptaram a essa nova fase, o time coletivamente é muito bom, cara. É absurdo, na verdade. É porque, exatamente, eles deixaram de depender de uma peça só, né? Deixaram de ter essa execução que precisa tanto dessa peça. Então, pra mim, não existe esse papo de vaga cativa pra jogador que ainda não tá provado na seleção, cara. Você precisa primeiro se provar. Eu volto a falar, eu sei, é muito legal ter fé no jogador e falar, não, vai dar certo, mas é estupidez. É estupidez, cara. Se o jogador ainda não entregou, não fale como se ele tivesse entregado. Uma coisa que é muito comum em rede social, né? A galera colocar a expectativa que ele tem de um jogador como se o jogador já estivesse entregando hoje e querer ainda brigar em cima dessa expectativa, né? Dizer, não, mas ele vai. Você não prevê futuro. Eu não prevejo futuro, você não prevê futuro, ninguém sabe do futuro, cara. Pode ser que um jogador que parece muito promissor tenha uma queda de rendimento ou uma lesão ali e a carreira dele acabe do dia pra noite. Pode ser que aconteça. Então não tem como você decidir arbitrariamente que a sua expectativa é o que vai ser na prática. E aqui eu entro no caso final aqui, cara, que é o caso Vinícius Júnior versus Rodrigo. Vamos falar um pouquinho de Rodrigo aqui, cara. Por quê? Por que eu trouxe ele pra esse assunto? Porque tem uma galera que é muito contra a ideia de Rodrigo ser o titular da seleção na esquerda no lugar de Vinícius Júnior. Só que, no meu ponto de vista, Rodrigo até aqui já entregou mais na seleção. Eu acho o jogador melhor. A galera diz que ele não é muito cobrado. Eu discordo completamente. Ele é extremamente cobrado, inclusive. Talvez até mais que o próprio Vinícius Júnior, que a galera tá sempre passando a mão ali, falando, não, tá tudo bem, tudo mais. Inclusive, nessa atual temporada, pra quem acompanha o Real Madrid sabe que o Rodrigo tá jogando melhor que Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior tem sido bem inconsistente nessa temporada. Não sei o que tá rolando com ele, não sei se tá rolando alguma coisa na vida pessoal. Inclusive, dá pra dizer que ele não tá na melhor fase do mundo, apesar dele ainda ser um grande jogador. O que acontece é que Rodrigo, dentro do Real Madrid, tá jogando melhor que ele. Dentro da seleção, sempre foi um jogador que pra mim rendeu um pouco mais. Muitas vezes é adaptado na direita do campo, né? Eu volto a falar que a posição correta dele é a ponta esquerda. É um jogador que sempre tá sendo sacrificado. E quando um jogador está sobre sacrifício, o que acaba por acontecer é que a galera não entende que ele não vai render 100% do que ele tem pra render. E aí, essa galera que não acompanha tanto o jogador não sabe que quando o Rodrigo entra na ponta esquerda no Real Madrid, por exemplo, ele é um jogador muito bom, cara. E ele chega muito perto do que Vini faz, cara. E esse é o grande porém dessa questão, cara. Porque a gente não sabe o que é o Rodrigo Prime, o Rodrigo, o 100% dele. É uma coisa que eu repito aqui no canal já várias vezes, né? Que pra mim, o Rodrigo talvez deveria sair do Real Madrid pra ser titular em algum outro clube grande. Porque talvez ele seja exatamente o cara que vai bater de frente com o Vinícius Júnior se ele poder jogar na mesma posição, cara. Ele talvez seja o cara que vai disputar a bola de ouro quando ele voltar a jogar na esquerda, que é uma posição que beneficia demais ele em campo, cara. A diferença do Rodrigo jogando na ponta esquerda pro Rodrigo jogando na direita, ela não é pequena, ela é bem grande. Só que o ponto é, você olha pra ele jogando na direita e ele joga bem o suficiente para, por exemplo, ser o titular do Real Madrid. Então ele não deixa a desejar porque ele tá em outra ponta. Só que é claro, tem uma versão ainda melhor pra ser desbloqueada, e é jogando na esquerda. Toda vez que ele joga na esquerda, a galera que acompanha o Real Madrid pode falar muito bem. Ele joga muito bem, ele joga pra caramba. E aí ele é bem mais perigoso, por exemplo, né? Ele é um cara que ganha um ângulo ali pra fazer coisas em campo que normalmente ele não pode. Ele tá muito mais perto ali da finalização dele, que tem tanta qualidade, do que tá na esquerda. Inclusive, pra mim, a esquerda é um dos motivos porque os rendimentos de Rodrigo, eles estão um pouco abaixo. Rodrigo poderia estar rendendo muito mais se ele estivesse jogando na esquerda do campo e não na direita, adaptado ali como um jogador que não tá na posição certa. Então, basicamente, essa é a limitação que ele tem. E na seleção, considerando que os dois jogadores até aqui não provaram 100% que merecem ser titular, Rodrigo ser testado como titular é algo completamente justo. Então, basicamente, eu trouxe esse vídeo exatamente pra isso, pra dizer que não tem vaga cativa, não tem ninguém decidido ainda. O treinador vai ter que pegar ali, botar pra jogar e ver quem que dá certo, cara. Se for Gabriel Martinelli, o cara que rende na seleção, que Gabriel Martinelli seja o titular, cara. Se Gabriel Jesus voltar a jogar na seleção e ele começar a fazer gol pra caramba, que ele seja o titular. Isso não existe, rapaziada. Não existe esse papo aí que a galera tá trazendo, onde não, esse jogador ele tem que ser o titular. Não tem que ser nada, meu amigo. Ninguém tem que ser nada. Se um jogador não rende, ele tem que ser trocado. Assim como o Lautaro Martinez, que tava numa fase absurda, na Copa do Mundo foi mal. Ele foi trocado por Julián Álvares. Depois a gente descobriu, né, que tinha toda uma questão ali por trás, né, que ele tava lesionado. Mas ele precisa ser testado. Você precisa dar espaço pra esse outro jogador. Inclusive é o que fez a seleção da Argentina ser campeã do mundo, né? Scaloni botou um jogador que em teoria tinha um status maior que outro, né? Que os jovens que estavam surgindo, como Alex McAllister, Enzo Fernandes e outras figuras, ele foi colocando. Ele percebeu, esse cara aqui que já tem tempo na seleção não tá rendendo. Vou tirar esse cara, vou botar esses caras aqui. Aí esses moleques jovens começaram a jogar muito, decidiu o jogo, e ele foi trocando. Até ver qual era a melhor formação pra botar em campo. Porque aqueles moleques estavam começando a entrar numa fase da carreira muito boa. Então você precisa ter essa visão, esse faro de tipo, tá, aquele cara ali, em teoria ele é o melhor. Só que
esse outro aqui tá rendendo, então eu vou colocar ele em campo. Porque é assim que funciona a seleção. Volto a falar, nem todo jogador rende em seleção, rapaziada. Para com a fantasia. Tem jogador grande que fica de fora. Olha o caso de Benzema, mano. Benzema ficou de fora da seleção da França várias vezes. E ele era o melhor jogador francês em atividade durante muito tempo, cara. Era ele e Mbappé ali junto um do outro. E ainda assim, quem rendia era outros jogadores, cara. Benzema não teve o peso e importância para a seleção da França que Griezmann tem. E ele deixou de ser convocado em vários momentos. Como é que você deixa esse cara de fora? Porque existe competição. Porque existe jogador que rende em seleção e que não rende. É assim que funciona em toda a seleção. Eu quero encerrar esse assunto por aqui. Enfim, se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, ok? Outra opção que você tem aqui de ajudar o canal é a opção de hype. Aí, se você tiver um smartphone, você passa pro lado na aba de comentários, tem a opção de hype. Aí você pode me dar um hype gratuito e fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Se você quiser ter um contato maior comigo, cara, e ver o que eu comento diariamente, tem meu Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela. Normalmente eu comento coisas lá. E basicamente eu encerro esse assunto por aqui. É tudo que eu tinha para falar. Deixa a opinião de vocês aí na aba de comentários. É isso, rapaziada. Tchau.